Então, as terras devolutas, que é o que eu comecei a chamar a atenção de vocês, pertencem aos estados, sendo que pertencem à União as terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias federais de comunicação e preservação ambiental definidas em lei. Essas são as que pertencem à União. Todas as outras pertencem aos estados. Professor, então, quer dizer que as terras devolutas são dos estados? Sim. As da União são aquelas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias federais de comunicação e preservação ambiental, assim definidas em lei. A mesma referência em relação às ilhas fluviais e lacustres. Olhem, por favor, o inciso 4 do artigo 20, que ele diz o quê? As ilhas fluviais e lacustres, as ilhas dos rios, as ilhas dos lagos, nas zonas limítrofes com outros países. Essas ilhas pertencem à União, todas as outras pertencem aos estados. As praias marítimas, as ilhas oceânicas e as costeiras, sendo que estão excluídas das que pertencem à União aquelas que contenham a sede de município. Por quê? Porque se a ilha é Florianópolis, se é São Luís do Maranhão, que pertence, veja, que é uma ilha em que nós temos a sede do município, aí pertence ao município, não pertence à União. Exceto aquelas áreas afetadas ao serviço público e à unidade ambiental federal, né, e aquelas que pertençam aos estados. Também, lagos, rio e qualquer corrente de água em terreno do domínio da União pertence à União. Os lagos, os rios e as correntes de água que banhem mais de um estado, que sirva de limite com outro país, que se estenda ao território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais. Então aqui nós temos o quê? Quais são os rios que pertencem à União? Aqueles rios que banhem mais de um estado, aqueles que servem de limite com outros países, aqueles que se estendam ao território estrangeiro ou que dele provém, bem como os terrenos marginais e as praias desses rios. Agora, os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva e o mar territorial, assim como os terrenos de marinha e seus acrescidos. Pessoal, assim, ó, eu tenho até medo de tentar desenhar alguma coisa para vocês, mas eu vou, porque eu sou metido aqui, eu vou tentar me alvoroçar aqui e vou fazer para vocês o seguinte, faz de conta, olha, é muito fácil de conta isso, e preste atenção, porque se vocês não prestarem atenção, vocês nunca vão dizer que isso que eu acabei de desenhar no material para vocês, isso aqui é uma praia. Veja, e se eu estou enxergando aqui uma praia e eu estabeleço da área da maré baixa em direção ao continente uma determinada distância, eu tenho os terrenos de marinha e os seus acrescidos. Os terrenos de marinha e os seus acrescidos pertencem à União. Agora, observem que o mar territorial, ó, isso aqui que eu estou dizendo aqui é água, tá? Isso aqui é água. Aqui nós temos o quê? O mar territorial. O mar territorial. E a partir do mar territorial, uma certa faixa aqui, a zona econômica exclusiva. Então, o mar territorial e a zona econômica exclusiva, o que nós temos em relação a eles? Que os recursos naturais da zona econômica exclusiva e o mar territorial, os recursos naturais da zona econômica exclusiva e o mar territorial pertencem à União. Agora, os recursos naturais da plataforma continental. O que é a plataforma continental? É o fundo do mar. Aqui assim, ó, isso aqui, o fundo do mar, é a
plataforma continental. Na plataforma continental e na zona econômica exclusiva, os recursos naturais pertencem à União. E como os recursos naturais na plataforma continental e na zona econômica exclusiva pertencem à União, eu vou chamar a atenção de vocês para o disposto no parágrafo 1º do artigo 20 da Constituição, que, vejam, estabelece que é assegurado, nos termos da lei, à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território, na plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva ou compensação financeira por essa exploração. Então aqui, pessoal, nós temos as regras relacionadas à repartição dos royalties decorrentes, por exemplo, da exploração do petróleo na plataforma continental, que não pertence ao Estado, mas pertence à União. O Estado vai ter assegurado uma compensação financeira nos termos do parágrafo 1º. Também pertence à União o quê? Os potenciais de energia hidráulica, os recursos minerais, inclusive os do subsolo, as cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos e, pertence à União, as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Então, as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios pertencem a quem? Pertencem à União e não aos índios. Os índios são como usufrutuários dessas terras. As terras pertencem à União, por isso que elas não podem ser, por exemplo, alienadas, porque pertencem à União. Também vale a pena lembrar que existe a chamada faixa de fronteira. O que é a faixa de fronteira? É a faixa de até 150 quilômetros de largura ao longo das fronteiras terrestres, que é designada como faixa de fronteira e, vejam, é considerada fundamental para a defesa do território nacional e a sua ocupação e utilização são reguladas em lei. Logo, como a faixa de fronteira é fundamental para a defesa do território nacional, as terras devolutas na faixa de fronteira pertencem à União. Muito bem. Fechamos essa consideração, essas considerações importantes no que diz respeito aos bens da União, e agora nós vamos falar dos Estados Federados, sendo que, em relação aos Estados, nós temos que, conforme o artigo 25, os Estados eles vão se organizar e eles regem-se pelas constituições e leis que adotarem. Por isso que a gente fala de poder constituinte decorrente, que é o poder constituinte que os Estados têm para elaborar as suas constituições estaduais. Lembrando que, ao elaborar a Constituição Estadual, o Estado tem que seguir os princípios da Constituição Federal. Os Estados, têm reservadas todas as competências que não são vedadas pela Constituição. E é impressionante, vocês vão concordar comigo, a quantidade de questão de prova que nós temos sobre o disposto no artigo 25, parágrafo 2º da Constituição Federal, que diz que cabe ao Estado explorar diretamente ou mediante concessão os serviços locais de gás canalizado na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para sua regulamentação. Tem uma pá de questão de prova que trata desse ponto e eu gostaria do cuidado e da atenção de vocês, porque toda hora está caindo questão de prova sobre o artigo 25, parágrafo 2º, e eu não quero que vocês errem uma questão sobre esse ponto, tá? Agora, vejam que também os estados eles podem, por meio de lei complementar, instituir região metropolitana, regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e micro-regiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes para integrar a organização, o planejamento e a execução da função pública de interesse comum. O que é uma função pública de interesse comum? Por exemplo, as questões que envolvem o transporte coletivo nas
cidades que são limítrofes, via de regra, né? Vamos pensar na região metropolitana, do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Porto Alegre, onde a gente tem várias cidades ao redor, que o transporte acaba tendo que ser tratado de forma integrada, porque as pessoas residem num município e trabalham em outro município. Então, isso é comum. Aí a gente tem a referência à lei complementar para tratar dessa matéria. Quanto à Assembleia Legislativa e a composição, que é isso que nós vamos colocar aqui, composição das Assembleias Legislativas dos Estados. Pessoal, aqui nós temos o seguinte cuidado para tomar. Composição da Assembleia Legislativa do Estado. O que determina a composição da Assembleia Legislativa do Estado é o número de deputados, do Estado, o número de deputados do Estado na Câmara dos Deputados. Então, é pelo número de deputados do Estado na Câmara dos Deputados que a gente vai estabelecer o número de deputados estaduais. Eu poderia dizer de forma diferente. Eu só poderia colocar assim, então, que o número de deputados federais de um Estado, o número de deputados federais, ele vai determinar o número de deputados estaduais. De que forma? A gente tem uma regra que estabelece que o número de deputados federais de um Estado, ele vai ser proporcional à população do Estado. Proporcional à população do Estado. De modo que nenhum Estado da Federação tenha menos de 8 deputados, o mínimo é 8 deputados e o máximo para o estado mais populoso, 70 deputados. Entre 8 e 70, a gente vai ter estados com 9, estado com 11, estados com 50, enfim, até 70. Desse número mínimo até esse número máximo, nós vamos fixar o número de deputados estaduais que eu tenho na Assembleia Legislativa. Como é que se faz esse cálculo? A primeira observação é a seguinte: o número de deputados estaduais corresponde ao triplo do número de deputados federais. O número de deputados estaduais é o triplo do número de deputados federais. Até atingir um número de 36. A partir de 36, quando é que a gente atinge 36? Vejam, se eu tenho, quem diria que eu ia falar ou dar aula de matemática um dia para alguém, mas olha só, se eu tenho 8 deputados estaduais, se eu tenho 8 deputados federais, eu vou ter vezes 3, 24 deputados na Assembleia Legislativa. É o triplo. E isso vai ser até chegar em 36. Agora, se eu tenho 9, eu vou ter 3 vezes 9, eu tenho 27. Se eu tenho 10, 10 vezes 3, eu tenho 30. Se eu tenho 11, 11 vezes 3, eu tenho 33. Se eu tenho 12, eu tenho 36. Até atingir 36. Quando eu atingir 36, quando é que eu atinjo 36? Quando eu tiver 12, aí, além de 36, eu vou ter sempre tantos deputados, além de 36, quanto for o número acima de 12. Difícil de entender, professor. Olha só. É o triplo do número de deputados federais, até atingir 36. Atingiu 36, nós vamos ter o quê? O número de deputados
acima de 12. Por exemplo, olha como fica fácil. Se eu tenho 13, eu já atingi 36. Então, eu tenho 36 mais o quê? 13 menos 12, eu tenho 1. Então, 36 mais 1, eu vou ter 37. Se eu tenho 14, eu vou ter o quê? Eu vou ter 36 mais o quê? 14 menos 12, eu vou ter 2, eu vou ter 38. E assim sucessivamente. Até fechar o número de... Professores, se eu tiver 70, eu vou ter os 36 mais 70 menos 12 e eu vou fechar a nossa conta. E eu já tenho aqui no material para melhorar a referência para vocês de como fechar essa conta no quê? Vou colocar aqui a referência, cadê? Só pegar uma outra cor. Olha só, a gente vai ter, não achei aqui a minha caneta, mas eu vou ter aqui os 58. Eu tenho 36 mais os 58, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 94, que é o número de deputados que eu vou ter na Assembleia Legislativa de São Paulo. Então, é o triplo até 36. Atingido 36, eu vou só acrescentar o número de deputados federais, acima de 12. Por isso que, se eu tenho 13, eu tenho o quê? Se eu tenho 13 deputados, eu tenho os 36, porque eu já atingi 36 quando eu fechei em 12. Se eu tenho 13, eu vou ter os 36, mais o quê? 13 menos 12. Cheguei no número acima de 12, é 1. Logo, 37 e assim sucessivamente. Tá bem, pessoal? Fechamos aqui, vamos voltar para o material agora. Olha só. Aqui no material, eu coloquei, então, o número de deputados, a Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara de Deputados. E atingido o número de 36, será acrescido de tantos quanto forem os deputados federais acima de 12. Então aqui eu coloquei estados com 8 deputados federais, onde nós temos Tocantins, Sergipe, Roraima, Rondônia, Rio Grande do Norte, Mato Grosso do Sul, Depois, 9, 10, 10, 12, 16, 17, 17, 18, 22, 25, 30. Esses ajustes aqui, são feitos sempre no ano anterior à eleição para a Câmara dos Deputados. Aí, chegou nesse número aqui, a gente fechou esse número aqui, aí a gente vai fazer a nossa continha que a gente viu anteriormente. O triplo até chegar em 36. Quando é que a gente tem aqui em 36? 8, 9, 10, 11, 12. Então, até chegar em 12, é o triplo. 24, 27, 30, 33 e 36. Atingido o número de 36, será acrescido de tantos quantos forem os deputados federais acima de 12. Então, se eu tenho 13, 36 mais o número de deputados acima de 12. Se eu tenho 13, eu tenho 1, 37. Se eu tenho 16, eu tenho 4, 40. E assim, 30 mais 4, 40. 36, se eu tenho 30, são 18 a mais, 54. Até 70 deputados federais, vai ser 36 mais o quê? Mais o número de deputados menos 12, 58, fecha 94. Ok, pessoal? Eu quero a atenção de vocês, cuidado em relação a isso. Quanto ao mandato e subsídio dos deputados estaduais, o mandato é de 4 anos, vão ser aplicados a eles todas as questões que a nossa Constituição estabelece em relação aos deputados federais, no que diz respeito ao que? A sistema eleitoral.
inviabilidades, imunidades, remuneração, perda no mandato, licença, impedimento, incorporação às Forças Armadas. O subsídio é fixado por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa, sendo o máximo 75% daquele estabelecido para os deputados federais. Quanto às funções, vale a pena lembrar que a gente tem na Assembleia Legislativa e no Poder Legislativo Estadual as questões relacionadas à elaboração do seu regimento interno, a polícia e os serviços administrativos de suas secretarias e prover os respectivos cargos. Vale a pena lembrar que nós já falamos no direito, quando a gente falou das questões que envolvem os direitos políticos, que lei disporá sobre a iniciativa do processo legislativo estadual. E no que se refere ao poder executivo estadual, a gente tem a figura do governador e vice-governador de estado, eleitos para um mandato de 4 anos. A eleição segue as regras da eleição para o cargo de presidente da República, lembrando que nós temos que a posse vai ocorrer em 6 de janeiro do ano subsequente, observado as regras da eleição de presidente e vice-presidente. Quando a gente estiver falando do Poder Executivo, em âmbito federal, a gente vai compreender melhor e não vejo assim maior questão de dificuldade quanto a isso. Já em relação aos municípios, nós temos algumas observações a fazer para vocês. Lembre-se, primeiro, que a eleição de prefeito e vice-prefeito, em primeiro turno, ela vai ocorrer no primeiro domingo de outubro do ano anterior ao término do mandato. E somente nos municípios com mais de 200 mil eleitores e não 200 mil habitantes. Em relação ao segundo turno, o segundo turno nas eleições municipais, somente naqueles municípios em que a gente tenha mais de 200 mil, segundo turno nas eleições municipais, é só nos municípios com mais de 200 mil eleitores. Por que deste cuidado? Porque quando a gente observa a composição da Câmara Municipal, a Câmara de Vereadores, a composição da Câmara, ela é feita a partir do quê? Do número de habitantes. Não há uma regra assim que eu possa estabelecer para vocês, senão dizer que nós vamos ter um número mínimo de 9 vereadores, e vai aumentando sempre de 2 em 2. 9, se a gente pegar aqui, olha só, o inciso 4 do artigo que vai estar tratando dos municípios aqui, nós temos então o quê? Que são 9 vereadores nos municípios até 150 mil habitantes. Aí vai aumentando de 2 em 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 29, 31, 33, 35, até chegar ao máximo de 55 vereadores nos municípios que tenham mais de 8 milhões de habitantes. Então, 9 vereadores até 55 vereadores, de acordo com o número, aí sim, de habitantes. 9 vereadores é o mínimo, 55 é o máximo, e aí vai variar de acordo com o número de habitantes que nós vamos ter. Mas o segundo turno vai se dar com base no número de eleitores. Também, ainda em relação aos municípios, temos outras observações aqui do material que eu não acho assim de maior importância, mas subsídio do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários, ele é fixado por lei de iniciativa da Câmara Municipal. Então,
vai ser a Câmara Municipal que vai fixar. Para os vereadores também é fixado de uma legislatura para a subsequente. Existem alguns limites que na nossa prova não é importante. É importante, sim, que vocês vejam que a inviolabilidade dos vereadores por suas opiniões, palavras e voto no exercício do mandato fica restrita à circunscrição do município. Isso é algo importante, porque as imunidades parlamentares, ou seja, as imunidades para os deputados, para os senadores, elas são em âmbito nacional no exercício do mandato. Para os vereadores é imunidade no exercício do mandato, mas só na circunscrição do município. Também é estabelecida a proibição e incompatibilidades no exercício da vereança, semelhantes do que couber ao que a Constituição estabelece para os membros do Congresso Nacional e na Constituição de cada Estado. A Constituição Federal estabelece que o julgamento do prefeito se dará perante o Tribunal de Justiça. Depois nós temos que a organização da função legislativa e fiscalizadora da Câmara também consta da lei orgânica, cooperação das associações no planejamento municipal e já falamos da iniciativa popular em âmbito municipal, que vai ser exercida através da manifestação de pelo menos 5% do eleitorado do município. Nós temos que o prefeito perderá o mandato nas mesmas condições do governador e que perde o mandato o governador que assumir outro cargo ou função na administração pública direta e indireta, ressalvada a posse em virtude de concurso público, desde que haja a compatibilidade, tá? Total de despesa do Legislativo Municipal, não vejo problema. E aí, quero a atenção de vocês no que diz respeito à competência do município, que para legislar, eu já falei para vocês, compete aos municípios legislar sobre assunto de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Claro que, se for matéria de competência legislativa privativa da União, não cabe lei municipal, porque também não cabe lei estadual. Mas se for matéria de competência legislativa concorrente, o Estado pode suplementar e o município pode suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Compete ao município instituir e arrecadar os tributos de sua competência, como por exemplo o IPTU, bem como aplicar as suas rendas sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes no prazo fixado em lei. Criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual. Organizar e prestar diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão o serviço público de interesse local, incluído o transporte coletivo que tem caráter essencial. Manter com a cooperação técnica e financeira da União e dos Estados, tanto Programa de Educação Infantil e Ensino Fundamental, e vai prestar, com a cooperação técnica e financeira da União, o serviço de atendimento à saúde da população. Vai promover, no que couber, o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo, que é feito via de regra através do plano diretor, e promover a proteção do patrimônio histórico e cultural, observada a legislação e a ação fiscalizadora, tanto federal e estadual. No que diz respeito à fiscalização do município, nós temos que a fiscalização do município é exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal. O controle externo da Câmara é exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado, ou do município, ou dos conselhos ou tribunais de contas do município, onde houver, sendo proibida a criação de tribunais, conselhos ou órgãos de contas municipais após a Constituição de 1988. Então, quando da Constituição de 1988 se manteve aqueles que existiam e a partir dali foi proibida a criação de outros tribunais ou conselhos de contas municipais, tá?
ou tribunais de contas do município. O parecer prévio emitido pelo órgão competente, ou seja, Tribunal de Contas, Conselho, ele, em relação às contas do prefeito, né, que presta anualmente, só vai deixar de prevalecer se houver a manifestação de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. As contas do município ficarão durante 60 dias anualmente à disposição de qualquer contribuinte para exame e apreciação, o qual poderá questionar a legitimidade nos termos da lei. Quanto ao Distrito Federal, eu não tenho muito que chamar a atenção de vocês. O Distrito Federal, que é proibida a divisão em município, ele é regido por lei orgânica, assim como o município é regido pela lei orgânica, o Distrito Federal também. A lei orgânica do DF, ela é votada em 2 turnos, com um interstício mínimo de 10 dias, o mesmo acontece com a lei orgânica do município, vai ser aprovada por 2/3 da Câmara Legislativa. Vai promulgar essa lei orgânica, atendido tanto os princípios da Constituição Federal, explícitos ou implícitos, tá? O DF tem as competências legislativas reservadas tanto aos estados como aos municípios. O Poder Executivo no Distrito Federal observa as mesmas regras para os governadores e para o prefeito, para o presidente da República, a eleição do governador e do vice-governador, observar as regras da eleição do presidente da República, dos deputados distritais, que vai coincidir com a do governador e dos deputados estaduais para um mandato também de 4 anos, que é a mesma duração. Os deputados distritais e a Câmara Legislativa do DF aplica-se o que a Constituição estabelece para o deputado estadual. Lei federal vai dispor sobre a utilização pelo governo do Distrito Federal da Polícia Civil, da Polícia Penal, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. No que diz respeito aos territórios, o que a gente poderia só chamar a atenção dos senhores é que a lei vai dispor sobre a organização administrativa e judiciária dos territórios. Os territórios, eles, diferente do DF, que não pode ser dividido em município, ele pode ser dividido em município, observadas as regras que a Constituição estabelece para tanto. As contas do governo do território são submetidas ao Congresso Nacional, com parecer prévio do Tribunal de Contas da União. E nos territórios federais, hoje a gente não tem nenhum, mas se a gente tiver território federal com mais de 100 mil habitantes, além do governador nomeado de acordo com a Constituição, haverá órgãos judiciários de primeira e segunda instância, membros do Ministério Público e Defensor Público Federal, e a lei disporá sobre a eleição para a Câmara Territorial e a sua competência deliberativa, ok? Então fechamos as questões no que diz respeito à organização político-administrativa da República Federativa do Brasil. Eu não tenho mais o que chamar a atenção de vocês, são os pontos que a gente precisava abordar aqui em relação ao que nós temos basicamente do artigo 18 e seguintes ali da nossa Constituição Federal.